Olá! Hoje o Conexões vai falar sobre o panorama político em Goiás, depois das eleições municipais deste ano. E além disso, no programa de hoje você também acompanha o seminário Rio Meia Ponte, Nosso Futuro em Suas Águas, realizado pela Universidade Federal de Goiás, reuniu autoridades das esferas municipal, estadual e federal para discutir a situação da bacia do Rio Meia Ponte. O acelerado desenvolvimento urbano vai levar Goiânia cada vez mais em direção à periferia. Longe do centro, o acesso aos serviços públicos é difícil e a infraestrutura é cara. Nesta semana, Goiânia completa 79 anos de existência. E por causa disso, o Conexões traz hoje uma matéria especial sobre como deve ser o futuro da capital goiana. Você conhece algum bairro aqui de Goiânia que não tem boa infraestrutura? Conheço, sim. Lá onde eu moro mesmo não tem, não. O que falta lá no seu bairro? Falta ônibus, tem um pedaço que falta asfalto. Quais são os principais problemas? Principalmente segurança, sinalização. Falta asfalto, água, energia, segurança, só vê buraqueira. O acelerado desenvolvimento urbano vai levar Goiânia cada vez mais em direção à periferia. Longe do centro, o acesso aos serviços públicos é difícil e a infraestrutura é cara. Aqui na região norte, por exemplo, os lotes têm preços altos, mas a estrutura oferecida é precária. Vão sendo implantados loteamentos com a infraestrutura mínima, né, que a lei exige, que é o asfalto e a rede de energia e água. Goiânia foi criada nos anos 30, mas o planejamento inicial não previu áreas de expansão urbana. O plano diretor é a lei municipal que estabelece regras de ocupação do município. Na capital, ele só foi elaborado em 2007. O plano diretor de Goiânia é de Goiânia, portanto, ele está visualizando os problemas num universo reduzido, porque Goiânia hoje se relaciona com todos os municípios do entorno. Goiânia está preparada para o futuro? Não, não está preparada, embora tenha sido uma cidade planejada, né, que tinha uma dimensão visionária, né, de ser uma cidade moderna. A gente perdeu alguns grandes momentos, né, na nossa história da expansão urbana de cumprir, de fazer tudo direitinho, continuar o sistema de planejamento que foi pensado na origem. A população não está otimista em relação ao futuro de Goiânia, mas sabe bem o que precisa ser feito para evitar que as próximas décadas sejam caóticas. Como você imagina a Goiânia do futuro? Imagino mais caótica que hoje. Tem que investir em saúde, né? Infraestrutura, educação, segurança. Se hoje já está difícil para a gente, imagina para o futuro, para os filhos da gente, né? E a Universidade Federal de Goiás realizou no início desta semana um seminário para discutir a situação atual da bacia do Rio Meia Ponte e também para apresentar o programa Meia Ponte UFG. Confira mais no Conexão UFG. O seminário Rio Meia Ponte, Nosso Futuro em Suas Águas, realizado pela Universidade Federal de Goiás, reuniu autoridades das esferas municipal, estadual e federal para discutir a situação da bacia do Rio Meia Ponte. Durante o seminário foram apresentadas as condições atuais da bacia e também as propostas do programa Meia Ponte UFG. O projeto Meia Ponte é um projeto da UFG como um todo, é um projeto institucional. Não é um projeto de uma única unidade, mas surgiu de discussões entre essas unidades e era uma das metas do reitor, do professor Edivar, em deixar uma contribuição para a sociedade. Então, a bacia do Meia Ponte é importantíssima para o estado de Goiás e principalmente para o município de Goiânia. Então, a UFG resolveu juntar todas as suas forças, a sua capacidade de trabalho no sentido de produzir
e de juntar materiais para fazer um grande diagnóstico de toda a bacia. É uma bacia que envolve quase 40 municípios, então uma bacia extremamente diversificada e importante para o estado de Goiás. E o que já pode ser diagnosticado dessa situação? Tem vários aspectos, né? Assim, em diversas áreas, né? A questão de qualidade, a questão da ocupação em si da bacia ao longo dessas décadas vem alterando, né, a forma de viver, a forma de existir do próprio rio. A gente percebe uma diminuição da vazão ao longo do tempo, isso já é fato, né? Ou seja, a forma de como se produz, o que se produz na margem dessa bacia já vem causando impactos, e vários impactos negativos, né, em termos de quantidade e qualidade de água. O programa Meia Ponte UFG será importante para a elaboração de um plano diretor para a ocupação e exploração da bacia. O programa é dividido em 5 áreas. Hidrologia, que vai analisar a disponibilidade hídrica da bacia. Ambiente físico, que vai estudar a degradação ambiental da bacia. Biodiversidade, que vai mapear a vegetação e a biodiversidade aquática. Socioeconômica, que vai avaliar os impactos do uso da terra sobre os recursos hídricos e também o nível de conscientização da população. E, por fim, educação ambiental, que vai conhecer a comunidade da bacia e capacitar os habitantes da região. Segundo os integrantes do programa e as autoridades presentes no seminário, a implantação do programa Meia Ponte UFG terá grande relevância para a revitalização da bacia do rio Meia Ponte, que representa atualmente 5% do território de Goiás e onde residem 50% da população do estado. Atualmente, essa bacia se encontra em estado crítico. Inicialmente, qual que é o papel desse comitê, o que está sendo feito por esse comitê e como esse comitê vai poder se integrar ao projeto aqui na Universidade Federal a respeito da bacia do rio Meia Ponte? Os comitês de bacia são o que há de mais moderno em gestão de recursos hídricos. É uma ideia surgida na França, que foi trazida para o Brasil e que tem o papel de fazer a gestão e as políticas públicas de recursos hídricos. É claro que essa política pública ela tem que passar depois pelo Poder Legislativo e Poder Executivo, mas quem pensa a política pública de gestão dos recursos hídricos é o Comitê de Bacia. Além disso, o Comitê de Bacia, após a instância de cobrança pelo uso da água, que é um passo lá na frente do processo, o Comitê de Bacia também define onde serão aplicados os recursos do Comitê de Bacia, né? E haverá simultaneamente uma agência de bacia que vai fazer a gestão desse recurso, desse dinheiro. De forma que os comitês de bacia são muito importantes porque eles pensam a conservação do rio, pensam a preservação e também estabelecem a forma de gastar o dinheiro da bacia. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse projeto da UFG? Como que ele pode auxiliar aí na revitalização, na melhora da bacia? Esse projeto é um projeto inspirado num projeto muito vencedor de Minas Gerais, que é o projeto Manuelzão, que prevê a recuperação do Rio das Velhas. E, claro, é um grande exemplo para a gente aplicar aqui em Goiás. O Rio Meia Ponte é um rio que, essa bacia alcança cerca de 4% da área territorial do estado, mas abastece mais de 50% da população goiana. E é um problema para a gente estarmos na 7ª colocação entre os rios mais poluídos do Brasil, de forma que nós precisamos de ações concretas, efetivas, para sair desse ranking de rios mais poluídos e restabelecer esse rio como um rio onde a gente possa nadar, pescar e navegar, ou seja, um rio que vai ser reincorporado à vida da sociedade. Para o reitor da Universidade Federal de Goiás, a academia tem papel fundamental na preservação desta importante bacia. Bom, é uma questão muito própria da academia discutir os grandes problemas da nossa região, do nosso município, do nosso estado. E em se tratando do Rio Meia Ponte, que é o principal rio do ponto de vista econômico, do ponto de vista do alcance em termos de população no entorno desse rio, do nosso estado, nós já preocupados com isso há vários anos, resolvemos propor um trabalho de diagnóstico dessa bacia. Envolvemos todas as áreas do conhecimento que dizem respeito ao rio, desde a área social, a área econômica, a área do próprio meio ambiente que envolve o rio, a parte de educação ambiental. Então a nossa proposta é de realmente trazer uma proposta
que permita aos governantes traçar uma política de Estado para a recuperação do Rio Meia Ponte. Então, estamos tentando aqui aglutinar o máximo de parceiros possível, governo federal, governo estadual, governo municipal, Ministério Público, né, sociedade civil organizada, todos em prol dessa causa, né, que é uma causa bastante nobre para todos nós goianos. E no próximo bloco você acompanha uma discussão a respeito do panorama político em Goiás, depois das eleições municipais deste ano. Quais são as forças que devem brigar numa eleição para governador daqui a 2 anos? Como deve se desenrolar a política nos próximos anos? É isso que você fica sabendo em uma entrevista com o professor Pedro Célio, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Mas antes disso, você acompanha a opinião das pessoas sobre a atual política em Goiás. A política deixa muita coisa a desejar, quase que em tudo. Saúde, segurança, mais prioridade aos idosos que não estão tendo, não estão fazendo muita coisa para os idosos. Eu acho que as pessoas deveriam levar mais a sério, certo? Em vez de ficar reclamando, deveria ter um acompanhamento melhor referente às pessoas em si, que são candidatos, né, que vão, de uma certa forma, trabalhar em prol da população. E é uma coisa que a maioria das vezes não é feita.